Olá, inscritos do canal da Elaine. Me chamo Juliana, tenho 32 anos, sou casada com o Tiago há 9 anos. Juntos temos um filho de 3 anos, sou cristã. Nós casamos novos, eu com 22 anos, ele com 28. Nos conhecemos e logo nos apaixonamos. Foi tudo muito rápido. Com 1 ano e meio juntos, a gente já estava se casando em 2015, outubro de 2015. Eu sempre fui uma esposa carinhosa, amiga, dedicada, até que meu marido ele caiu no mundo das drogas. Ele acabou experimentando com um amigo, achou que fosse algo só de momento, que ninguém ia saber, que ninguém ia descobrir, mas ele acabou se viciando. E eu acabei descobrindo. Ele passava dias, já chegou a passar 3 dias fora de casa, já fomos na delegacia para procurar por ele, mas graças a Deus ele voltava e foi uma luta muito grande. Ele caiu, né, no mundo das drogas, ele se viciou e por 2 vezes. Isso aconteceu por 2 vezes. Foi em 2017 e depois ele teve outra recaída, né? Ele teve uma recaída em 2019. E com Deus, com muita força, a gente indo para a igreja. Eu fui para a igreja, levava ele para a igreja todos os dias. Tinha um pastor na época que nos aconselhou muito e graças a Deus a gente juntos conseguimos, eu, ele, Deus, conseguimos vencer as drogas e até hoje ele nunca mais usou mais nada, graças a Deus. Eu fiquei do lado dele, desde aquela época eu já tinha vontade, né? Eu estava muito nova, eu tinha vontade de me separar, mas Deus o tempo todo, não, fica com ele, que eu tenho algo muito grande para vocês. E foi assim. Continuei com ele, dando força, e ele, graças a Deus, venceu e nunca mais usou drogas. Mas aí, infelizmente, desde 2019, né, que teve esse episódio que aconteceu isso, eu não consegui mais ser a mesma esposa, né? Eu me tornei a esposa tola. Eu falava sem pensar, eu era muito mandona, eu queria tudo do meu jeito. Se não estava do meu jeito, então eu não queria mais. Eu não estava nem aí se ele ia ficar magoado comigo, com o jeito que eu falava, né? Eu era sempre grossa, ignorante, sem paciência, exigente. Eu era até agressiva. Nada do que ele fazia estava bom. Ele até se esforçava, né, de ser um marido melhor, de ser mais presente, mais romântico e mais, para mim, tudo que ele fazia, nada estava bom, nada estava do meu gosto, nada estava certo. Eu tinha o ego muito inflado. Achava que ele nunca ia ter coragem de se separar de mim. Achava que ele, por me amar tanto, então eu pensava, eu posso fazer o que eu quiser, posso falar o que quiser, ele nunca vai ter coragem de se separar de mim. Eu na verdade, achava que eu nem amava mais ele. Eu achava que a gente só estava junto, empurrando com a barriga ali para ver até onde ia. Eu achava que eu nem amava mais ele. E eram muitas brigas, brigas bobas. Em todas as brigas eu falava de separação, falava que era o melhor, que talvez seria o melhor para nós, né? A separação. Sempre falava, se você não gostou, vai embora, pede o divórcio, arruma outra mulher. Eu falava muito também, quero ver outra fazer o que eu fiz por você. Então eu acabava jogando na cara dele tudo que eu fiz por ele, né, na época das drogas, né? Eu acabava jogando na cara dele, quero ver outra fazer. Tudo que eu fiz por você, fiquei do teu lado, que eu anulei nessa época eu anulei a minha vida para ajudar ele, né? Então eu acabava jogando na cara dele o que eu fiz por ele. Meu marido, ele é mecânico,
Ele é mecânico, eletricista de carros. E ele sempre sonhou com uma oportunidade de crescer, né, profissionalmente, de aparecer alguém, investir numa oficina, entrando com o dinheiro e ele, por não ter condições, entrar com a mão de obra. Ele sempre falava isso para mim, que queria, você já pensou se aparecesse? Sei que é impossível de acontecer, mas não sei, vai que acontece. Um cara que tenha condições, que tenha dinheiro, chegar com o dinheiro e eu entrar com a mão de obra, a gente fazer uma sociedade. Ele sempre falava disso. E em abril de 2024, essa oportunidade apareceu. Essa oportunidade de trabalho apareceu para ele. Que ele conheceu um cara que aí ele fez essa proposta, né, de abrir uma oficina. Ele, o meu marido e um amigo do meu marido. Fez uma proposta que ele entrar com o dinheiro e o meu marido e o amigo dele iam entrar com a mão de obra, né? Que o menino também ele é mecânico também. E aí apareceu essa oportunidade de trabalho e ficamos muito felizes porque a gente sempre quis mudar de casa, comprar um carro melhor, dar um futuro melhor para o nosso filho, colocar ele numa escola, porque ele ainda não estuda, ter uma vida melhor, né? Poder passear mais, que infelizmente a gente não tem condições ainda de fazer essas coisas. Então, quando apareceu essa oportunidade, a gente ficou muito feliz, porque também o financeiro era um motivo das brigas, né? Era um dos motivos das brigas, era o financeiro. A gente sempre apertado, sempre cheio de contas para pagar, contas que se embolavam. Então, quando apareceu essa oportunidade, nossa, fiquei muito feliz, que eu pensei, agora sim, as coisas vão melhorar. Aí eu falei para ele, agora vamos ter que orar mais ainda pela nossa família, mais ainda pelo nosso casamento, que enfim, vamos melhorar de vida, né? Nosso casamento sempre foi muito invejado, desde que a gente se conheceu, desde a época do namoro, sempre foi muito invejado, principalmente aqui no bairro onde moramos, aqui na rua onde a gente mora, que todo mundo viu tudo desde o início, desde que a gente veio morar aqui, a gente se casou e já veio morar aqui. Então todo mundo viu tudo que a gente foi passando juntos e continuamos juntos, né? Mesmo com tudo acontecendo de bom, de ruim, continuamos juntos. Então, e aqui na rua a maioria das pessoas que moram aqui na rua são familiares dele, né? Primos, tias, a mãe. Então, complica mais um pouco. Mas é muita inveja do trabalho dele, das coisas que mesmo com muita luta, mesmo no pouco, a gente foi construindo aos poucos, reformando a casa. E só que as pessoas olhavam e pensavam, nossa, eles passam por isso tudo, continuam alegres, continuam felizes, então era muita inveja em cima da gente por causa disso tudo, né? Que mesmo com tudo acontecendo, a gente estava ali junto, a gente estava firme, a gente estava com fé. Aí veio essa oportunidade, né? Meu marido agarrou essa oportunidade com toda a força dele. Pensou, essa é a oportunidade da minha vida. Não posso perder essa oportunidade. Enfim, eu vou ter a vida que eu quero, a vida que eu mereço. Aí apareceu essa oportunidade e ele só tinha cabeça para o trabalho. Só tinha cabeça agora para o trabalho, só falava do trabalho. Ele saía de casa muito cedo, chegava em casa muito tarde. Tinha dias que ele chegava mais de meia-noite em casa, e isso todos os dias. Todos os dias. Ele saía, meu filho estava dormindo, ele chegava e o meu filho já estava dormindo, então começou a ficar complicado, que ele começou a sentir muita falta do pai, o comportamento dele mudou, que ele só tem 3 anos, então ele não entendia, né? Cadê meu pai? E eu sempre respondia a mesma coisa, tá trabalhando, tá trabalhando. Então,
foi bem complicado. Ele chegava, né, muito tarde, chegava exausto, só queria tomar um banho. Às vezes ele já tinha até comido por lá no trabalho, ele só queria tomar um banho, deitar, dormir. E o assunto dele era só o trabalho. Ele chegava, às vezes a gente conversava um pouquinho, né, sobre como foi o nosso dia, e o assunto dele era só o trabalho, só oficina, né? E eu, exausta também, física e mentalmente, queria falar também um pouco sobre o meu dia, mas não. O assunto era só ele que falava sobre o trabalho dele e eu não tinha nem a oportunidade de falar sobre o que eu estava sentindo, o que eu estava vivendo, porque eu estava muito cansada, dando conta de tudo sozinha, né? Eu não recebia carinho, atenção e nem o nosso filho, porque a gente quase não ficava juntos. Às vezes, sábado e domingo, ele também trabalhava na oficina. Domingo, às vezes, ele ia de manhã, aí voltava na hora do almoço. Mas, mesmo assim, domingo recebia ligação, às vezes tinha que atender cliente. Então, a cabeça dele, os olhos, tudo, tá virado para oficina. A vida dele virou oficina, a vida dele virou trabalho. E nesse trabalho, ele começou a mudar muito. Ele entrou, pouco tempo depois, ele já começou a mudar. O modo de falar, modo de agir, os pensamentos. E lá ele fez umas amizades ruins. E foi ficando como se fosse esses caras, né? Ficou igual esses caras que trabalhavam lá nessa oficina, né? Que depois foi arrumando uns funcionários para ajudar. E ele acabou tendo umas atitudes igual os deles, né? Foi fazendo amigos e tendo atitudes igual dessas pessoas. Com isso, né, dele chegar muito tarde, eu estar exausta, a gente não tinha mais uma vida de casal de verdade, né? Porque ele chegava, dormia, já ia trabalhar no dia seguinte. Chegava, dormia, então a gente não ficava nem junto. Então, já estava cansada já. Aí com isso as brigas foram só aumentando. Aumentando, aumentando. Ele não tinha tempo para a família, ele não tinha tempo para sair com a gente, para passear, para sentar com a gente, almoçar, tomar um café. Ele não tinha mais tempo para a gente. Não tinha mais carinho entre nós, a gente estava como amigos dentro de casa, porque ele só queria saber do trabalho, chegava, estava sempre cansado, então não tinha mais beijo, não tinha mais abraço, não tinha mais relação sexual, era bem pouco. E a gente brigava muito. A gente começou a brigar na frente dos nossos familiares. Uma vez brigamos na casa da minha mãe. Antes a gente fingia, né? Ficava quieto, em casa a gente conversava. Só que não, acabou que na casa da minha mãe a gente brigava, quando ia na minha irmã a gente brigava, começou a brigar na frente das pessoas, na frente do nosso filho, que é uma coisa que a gente sempre conversava de não fazer isso, porque eu cresci num lar assim, de brigas, e eu não queria que o meu filho também crescesse, né, de visse brigas dos pais. Até que dia 4 de setembro, depois de tantas brigas, meu marido veio conversar comigo. Ele veio conversar comigo de noite. Eu cheguei da igreja, tomei um banho, aí meu filho jantou, botei ele para dormir. Meu filho já estava dormindo, né? E ele veio conversar comigo. Ele disse que não dava mais. Falou, não dá mais, eu quero ir embora de casa, quero me separar. Falou que não aguentava mais as brigas. Falou que não aguentava mais as brigas estavam deixando ele muito estressado, que isso estava atrapalhando muito no trabalho dele, e que a gente brigava, ele ia para o trabalho, ficava pensando nas brigas, no que foi falado, no que ele ouviu, no que ele falou, e isso estava atrapalhando muito no trabalho dele.
E como esse trabalho era uma oportunidade muito grande na vida dele, ele não podia perder esse trabalho. Então, ele preferiu perder o casamento, né? E dar preferência por o trabalho, que era uma oportunidade muito grande para ele. Eu me desesperei. Eu que achava, né, que a separação era o melhor, que a separação era a solução. Eu que achava que eu nem amava mais ele, me desesperei quando ele falou: não quero mais, estou indo embora, vou para casa da minha mãe, acho melhor se separar e não quero mais. Olha, eu me humilhei, eu me agarrei nele, falei: não, você não vai, você não pode fazer isso. A gente tem uma família, a gente tem um filho, a gente tem muita coisa para viver juntos. Eu tive uma crise de ansiedade muito grande nessa noite. Eu implorei para ele ficar, pedia, não vai, não vai, não faz isso, se você for, não precisa voltar. Eu fiz de tudo, falei de tudo, mas mesmo assim ele decidiu ir embora. Ele decidiu ir embora e foi para casa da mãe dele. Pegou algumas peças de roupa, bem poucas, e foi embora para casa da mãe dele. Aí, 2 dias depois, no dia 6 de setembro, meu marido decidiu voltar para casa. Ele voltou para casa, eu fiquei muito feliz. Achei que ele tinha desistido, né, dessa história de separação, de que acabou, deixa para lá, foi só um surto, vai ficar tudo bem, vamos deixar para lá. Só que não, né? Eu fiquei muito feliz, né? Achei que não ia mais se separar. Mas aí os dias foram passando e eu fui percebendo que ele estava desanimado, estava triste, não falava muito bem comigo. E eu fui percebendo, mas fui ficando quieta. Mas eu já sentia que, que ele não queria. Que ele voltou, mas estava forçando algo que ele não queria. Aí no dia 22 de setembro, ele quis conversar de novo. Ele me chamou para conversar de novo. A gente já estava meio abalado, né? Ele não dava muita satisfação de nada, não queria falar comigo direito. Então, aos poucos, eu já fui percebendo. Aí, no dia 22, né, de setembro, ele quis conversar de novo. Aí ele veio falar comigo, falando que se arrependeu de voltar para casa. Ele disse que se arrependeu, que não era para ele ter voltado, que era para ter ficado mesmo na casa da mãe, que realmente era melhor ficar separado e que ele ia voltar mesmo para casa da mãe dele. Aí ele já pegou mais coisas dele e eu fiquei sem reação. Fiquei sem reação, fiquei sem saber o que fazer, mas aí deixei. Não fiz igual fiz naquela noite, né? Deixei ele ir. Falei, tudo bem, eu não posso te obrigar, né? Aí ele disse que até me amava, mas que não igual a antes. Disse que não aguentava mais forçar algo que não queria, que ele não queria mais. Ele estava forçando, mas na verdade ele não queria. Disse que não imaginava mais um futuro comigo, não se imaginava mais casado comigo, morando comigo. Aí no fim da conversa ele já tirou a aliança. Aí pegou as coisas dele, né, as roupas dele. E eu tirei a minha aliança também. Eu olhei ele, pensei que saber, eu vou tirar minha aliança também, não adianta ficar me humilhando, chorando. Ele decidiu, se tá decidido. Aí eu tirei minha aliança e falei pra ele. Falei, eu não queria que fosse assim, eu não queria o fim, né? Eu te amo muito. Não queria que fosse dessa forma, que eu creio que tem um futuro muito bonito para nós, mas ele não queria saber de nada disso, né? Eu falei, tá bom, tudo bem,
Eu não queria que fosse dessa forma, mas se você decidiu isso, eu não tenho o que fazer. Eu não posso obrigar você a ficar comigo, né? Aí passou essa noite, no dia seguinte eu dormi muito mal essa noite, né? Nem dormi direito, só pensando nele, sonhando com ele. No dia seguinte eu já levantei, já tirando algumas coisas dele da casa, porque ele tinha mania de deixar recadinhos, né, pela casa, na geladeira, no armário. Eu fui tirando. O travesseiro dele que ficava na cama eu tirei, guardei. Tudo que lembrava ele eu fui tirando aos poucos, para meio que facilitar um pouco, porque eu olhava e pensava e chorava, tudo eu chorava. O primeiro mês foi horrível, foi horrível. Eu não conseguia comer. Eu tive muitas crises de ansiedade. Eu colocava comida na boca e fazia vômito. Eu não conseguia engolir a comida, me dava vontade de vomitar. Eu emagreci 8 quilos. Eu não cuidava mais de mim. Eu só sabia chorar o dia todo, só sabia chorar o dia todo, todos os dias. Meu filho me chamava para brincar, mas eu não tinha ânimo. Eu chorava, implorava a Deus para me ajudar a tirar aquela dor de mim, que era uma dor muito forte, sabe? Era horrível. E eu fiquei com vergonha de contar para os meus pais. Só contei um pouco depois. Contei acho que uns quase um mês depois, né, da separação. Eu contei para eles. Só a minha irmã que sabia. Minha irmã, no dia seguinte mesmo, eu já contei para ela. Só ela que sabia de tudo e ficou do meu lado, né? Me dando forças. Quando eu tava com meu marido, né? Quando a gente estava juntos em casa, quando ele estava em casa, ele me levava em todos os lugares. Todos os lugares. Ele não queria que eu fizesse nada sozinha. Ele sempre foi assim, muito cuidadoso, muito prestativo. Então, não gosta que você carregue peso, não gosta que você vá sozinha, não gosta que você faça sozinha. Então, ele sempre foi assim, né? Então, em todos os lugares que eu ia, mercado, sacolão, levar meu filho no médico, ele sempre gostava de me levar. E eu me sentia dependente dele, né? Eu me sentia dependente dele. Parecia que eu não sabia fazer nada sozinha. Só que aí depois que ele foi embora, eu tive que aprender a me virar. Eu passei no mercado sozinha, no sacolão sozinha. Muitas vezes eu vinha pela rua com a sacola do mercado pesada, né? Sacola do mercado, do sacolão, vinha com a sacola pesada pela rua. Meu filho chorava muito pedindo colo. Aí eu dava colo para ele, carregando bolsa, dava colo para ele e parecia que nunca que chegava em casa, né? E vinha pela rua com muita vontade de chorar por tudo aquilo que eu estava passando, que era tudo muito fácil com ele, né, com meu marido que me ajudava, tinha o carro, eu não pegava peso, eu não tinha esses sacrifícios, né? Então, aí quando eu passei a vir sozinha, com meu filho, com bolsa, foi muito difícil. Foi difícil. Eu que tinha tudo ali, não valorizei, né? Por isso também que eu tinha vergonha de falar com os meus pais, falar com qualquer um sobre a separação, porque eu achei que as pessoas iam me culpar pelo fim do meu casamento, porque eu fui muito tola. Então eu achei que iam me culpar. Então eu não queria falar com os meus pais, com os meus amigos sobre a separação, porque muitos viam como eu era, principalmente os meus pais, né? Então eu não quis falar, acho que por isso também. Aí eu vinha, né, pela rua, pedindo forças a Deus para chegar logo em casa com meu filho, com as minhas coisas. E sair na rua era muito ruim, por
pelos familiares dele morar aqui na rua, né? A maioria já sabia o que estava acontecendo. Era muito ruim o olhar de pena das pessoas, as pessoas me olhando com olhar de pena, me vendo com meu filho, me vendo com as bolsas, me virando sozinha, tendo que fazer tudo sozinha. E às vezes na chuva ou no sol quente. E eu me sentia muito humilhada, me sentia injustiçada por tudo aquilo que eu estava passando, tudo aquilo que estava acontecendo. Na minha cabeça, os dias foram passando, né? Na minha cabeça, realmente era o fim. Realmente meu casamento tinha acabado. Eu achava que ele tinha outra mulher, né? No iniciozinho eu achei que ele tinha outra mulher, mas depois eu fui vendo que não. Ele não tinha outra pessoa. Aí eu comecei a ver ele sempre feliz, muito animado com a nova vida. Parecia que a separação era o que ele precisava para ele ser feliz. Parecia que a separação era o que ele precisava, que estava faltando para ele ser feliz. Ele começou a sair com os amigos que ele fez na oficina, começou a sair com os amigos, passou a se arrumar mais, sempre muito perfumado, fez várias tatuagens, começou a falar de alugar casa para morar sozinho, que ele falou que queria ter liberdade, privacidade, porque morando com a mãe dele não dava, porque a casa é muito pequenininha, só tinha um quarto. Então ele começou a falar disso, né, de alugar uma casa para ele poder ter liberdade, ter privacidade. Falando que ia trocar de carro, que ia comprar um carro melhor. Ele me repudiava muito, não falava mais sobre a vida dele. Às vezes eu ligava, ele não atendia as minhas ligações, as mensagens ele demorava para responder, e quando respondia, me respondia sempre muito frio, não se importava mais comigo, não estava nem aí, né? Se eu estava bem, se eu estava mal. Continuou me ajudando financeiramente. Ele continuou me ajudando financeiramente. Que eu trabalho em casa, mas eu ganho pouco. Então eu não ia ter condições, né, de pagar as contas, ir no mercado, cuidar do meu filho. Não ia ter condições. Então, graças a Deus, ele continuou me ajudando financeiramente. Ele vinha aqui em casa mais nos fins de semana para ver meu filho, ficar um pouco com meu filho, ou então ele levava para passear na pracinha, no shopping. Eu notei que ele falava comigo quando ele vinha, né, ver meu filho. Ele falava comigo, mas sem olhar nos meus olhos. Que às vezes ele vinha aqui também para eu ir na igreja à noite, né? Mas aí ele vinha, não olhava nos meus olhos. Eu sentia ele incomodado com a minha presença. E eu tinha que sair para ir para a igreja, ele às vezes queria chegar na hora que eu estivesse saindo, só para não estar perto de mim. Eu comecei a perceber isso. Ele não olhava nos meus olhos e se sentia incomodado com a minha presença. Aí foi passando, depois de um tempo eu resolvi aceitar. Aceitei que era o fim mesmo e decidi viver minha vida. Que ele estava bem, estava crescendo, né, financeiramente, do jeito que ele queria, estava saindo, estava feliz. Então eu pensei, poxa, ele tá lá feliz, eu tô aqui destruindo a minha vida, emagrecendo, só sei chorar. Eu pensei, não, chega. Eu tenho que viver minha vida. Então eu decidi viver minha vida, decidi parar de me humilhar, querendo que ele voltasse, querendo ele de volta. Porque quando eu falava algo, quando eu mandava mensagem falando sobre nós, ele sempre me respondia a mesma coisa. Perca as esperanças. Eu não quero mais você. Perca as esperanças, eu não quero mais você. Então eu decidi me levantar.
cansei de ouvir essas coisas, né? Cansei de tanto repúdio e decidi me levantar por mim e pelo meu filho. Fui procurar no YouTube vídeos de como passar pela separação, de como superar o fim de um relacionamento, de um casamento. E apareceu para mim os vídeos de restauração de casamento, uma coisa que eu nem sabia que existia, restauração de casamentos. Achei os vídeos o canal da Camila Amorim e da Marlone Oliveira. E logo depois, né, eu conheci o canal da Elaine. Me identifiquei muito com ela, com a história dela. E fiquei vendo os vídeos do canal dela, né? Conforme eu ia assistindo os vídeos da Elaine, meus olhos iam se abrindo. Passei a enxergar as coisas de forma espiritual. Comecei a entender e enxergar que aquele ali não era o meu marido. Eu olhava para ele e via outro homem. Ele se transformou, não era mais o mesmo, ele se transformou e tudo muito rápido, foi tudo muito rápido. O jeito de falar, o jeito de se vestir, as atitudes. Não existia mais aquele homem carinhoso, preocupado com a família, amoroso, prestativo, não existia. Ele rapidamente se transformou em outro. Ele ficou totalmente ao contrário do que ele era, né? Eu, aí vendo os vídeos, assistindo os vídeos, percebi que eu vi que eu estava vivendo um deserto. Que era algo também que eu nunca ouvi falar, deserto. Eu vi que estava vivendo um deserto. Continuei assistindo os vídeos, entendendo mais, né, sobre o deserto, o que era o deserto. Continuei assistindo os vídeos, seguindo as dicas, os conselhos da Elaine. Então, comecei a me posicionar. Eu não fiz o contato zero, porque temos um filho pequeno, né? Não fiz o contato zero. Mas eu não mandava mensagens. Quando eu mandava, eu falava o básico e falava só coisa relacionada ao nosso filho, à nossa casa ou alguma conta que tinha que pagar. Só falava sobre isso. E comecei a me cuidar, voltei, né? A me cuidar, comecei a sair, passeava com meu filho, ia na praça com ele, ia no shopping, na praia. Comecei a sair com ele, aí saía sozinha também. Quando ele podia vir para cá, ficar com o nosso filho, eu aproveitava para sair sozinha. Eu ia no cinema, ia no shopping. E toda sexta-feira à noite, eu botava meu filho para dormir, colocava ele para dormir, tomava um banho e fazia algo para mim. Fazia uma comidinha gostosa para mim, ou então um lanche. Toda sexta-feira à noite eu comecei a fazer isso. Comprava uma pizza, ou então fazia algo em casa e botava um filme, assistia um filme e comecei a sempre me mostrar bem, mostrar que eu estava bem. Chega de mostrar que eu estava triste, mostrar não, que eu estava triste. Comecei a mostrar que eu estava bem, e realmente eu estava bem, realmente eu estava bem. Graças a Deus eu estava muito bem. Aí veio outubro, né? Que é o aniversário do nosso casamento. Veio dia 30 de outubro. E eu criei muita expectativa com esse dia. Eu pensava, não, ele não vai conseguir passar o dia 30 de outubro sem falar nada, sem fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, e se realmente ele não fizer nada e não falar nada? Então, eu comecei a orar, falando, meu Deus, prepara esse dia, que o dia 30 de outubro seja um dia comum, seja um dia normal, que eu passe bem esse dia, que a gente ia fazer 9 anos de casados. E chegou o dia 30, graças a Deus eu fiquei bem. Ele não falou nada comigo sobre nós, não fez nada. E graças a Deus foi um dia normal. Não chorei, não fiquei mal, fiquei em paz. À noite eu fiz uma noite do petisco, só pra mim. E foi tudo bem, graças a Deus foi tudo bem.
E eu continuei lutando pelo meu casamento sem ele saber. Ele não sabia que eu estava buscando, que eu tinha esperança ainda dele voltar. Aí era muitas orações, orações durante o dia, era orações ajoelhada aos pés da minha cama antes de dormir. Eu chorava, implorava para Deus para ele voltar para casa, para Deus incomodar ele lá na casa da mãe dele, para ele enxergar que o lugar dele não era lá. Eu fazia as orações de libertação em voz alta pela casa, eu ungia minhas mãos com óleo ungido da igreja e eu orava pela casa em voz alta e fiz jejum, fiz propósitos e comecei a maratonar os vídeos da Elaine. Comecei a maratonar, eu ficava até de madrugada assistindo os vídeos e só focando naquilo ali, né? Focando em restauração. Todos os dias falando com a minha irmã, enchendo a cabeça da minha irmã, só falando de restauração, só falando do meu marido. E aos poucos, realmente, Deus aos poucos foi agindo, ele ia agindo na minha vida e na vida do meu marido. Aos poucos, Deus ia agindo. Início de novembro, ele se reaproximou. Ele se reaproximou, aí ele veio aqui, levou meu filho no shopping, e uma outra vez ele levou de novo e me convidou para ir junto, me chamou para ir junto. Eu fui com ele, foi muito legal. Foi se aproximando aos poucos, me fazendo elogios. Quando vinha ver nosso filho, ele sempre queria ficar conversando comigo, puxava assunto no WhatsApp, nas coisas que ele falava e nas atitudes, ele já estava bem diferente. Estava aos poucos voltando a ser o que ele era. E nas atitudes, né, ele me mostrava que aos poucos ele estava voltando. Então eu fui acreditando, nossa, tá dando certo, todas as minhas orações, Deus está me ouvindo, Deus está me atendendo. Eu senti que ele queria voltar, mas que ele estava confuso, com medo. Dias depois, né, que a gente passeou, fomos no shopping, dia depois ele passamos a noite juntos. No dia seguinte de manhã, tivemos relação sexual. Fiquei muito feliz depois disso, eu fiquei muito feliz, que eu pensei, depois dessa ele volta para casa. Depois dessa ele volta, mas eu me enganei. Ele levantou da cama sem falar nada, tomou banho, foi trabalhar e depois disso ele se afastou. Se afastou de novo, não quis falar sobre o assunto, voltou a me tratar com indiferença, com frieza. Eu fiquei péssima. Eu fiquei muito mal. Fiquei arrependida de ter deixado isso acontecer, porque eu deixei acontecer achando que ele queria voltar. Eu deixei acontecer achando que ele queria voltar. Mas me enganei, me arrependi, eu fiquei muito triste, me senti usada, senti ele brincando com os meus sentimentos, achando que eu acho que na mente dele, eu estava nas mãos dele, estava disponível para a hora que ele quisesse voltar, eu estaria ali esperando. Então, depois disso, eu prometi para mim mesma que isso nunca mais ia acontecer, que eu não ia deixar mais isso acontecer. Aí depois disso, eu que me afastei. Eu mudei. Eu esfriei, comecei a enxergar ele de outra forma. Fiquei com raiva dele, muito chateada com essa atitude que ele teve comigo. Todos os dias ele tinha atitudes ou falava coisas que me deixavam ainda mais triste. Até que chegou um dia, me lembro de sentar na minha cama, que eu já estava cansada já daquilo tudo, né? De orar, buscar, jejuar, e nunca que volta. Aí eu estava cansada já.
Meu psicológico já estava exausta, estava exausta com isso. Eu lembro que eu sentei na minha cama e fiz uma oração bem sincera, chorando muito. Eu estava chorando muito e fiz essa oração bem sincera. Eu falei: Deus, eu cansei. Para mim, chega, acabou. Não sei se quero mais esse homem na minha vida. Se um dia ele voltar, que ele volte, mas se for da sua vontade. Se for da tua vontade, que ele volte, mas que ele volte decidido a ficar. Que ele volte decidido a fazer dar certo, a ser melhor do que era antes. Eu entrego a restauração do meu casamento nas tuas mãos. E não vou mais orar sobre isso, porque eu cansei, eu estou exausta. Estou exausta de orar sobre isso. E no fundo, eu não queria mais voltar para ele, porque eu tinha medo, né? Tinha medo de me enganar de novo. E agora eu que não me via mais com ele. Eu que não me via mais com ele, não via mais futuro com ele. Eu que sempre imaginei várias coisas juntos, né? Eu não conseguia mais imaginar nada com ele. E eu pensava, ele voltando, eu não vou confiar mais. Eu ia achar que ia ser tudo forçado, igual foi naquela vez que ele voltou, né? Que ele foi embora, 2 dias depois ele voltou, então eu achei que ia ser daquela forma, né? Forçado, tudo mentira. Então eu deixei mesmo nas mãos de Deus. Comecei a ignorar ele, o sentimento por ele mudou, foi mudando aos poucos. Ainda tinha umas roupas dele aqui em casa, eu coloquei numa bolsa, entreguei para ele. Quando ele vinha ver nosso filho, eu conversava, mas não dava muita atenção, evitava ficar perto dele, que eu me sentia incomodada estando perto dele. Na rua, quando perguntavam por ele, eu já comecei a falar a verdade, porque eu desconversava, né? Mas aí agora comecei a falar a verdade, falava, não estamos mais juntos, e isso eu falava e me sentia em paz. Eu me sentia em paz quando eu falava, não sentia dor mais quando eu falava sobre isso. Quando perguntavam, né, sobre ele. Eu sentia dor antes de, poxa, a gente não tá mais junto, mas eu vou fingir aqui, vou mentir. Mas aí, não, comecei a falar a verdade. Comecei a falar a verdade, nós estamos mais juntos. E isso me deixava em paz, falar a verdade. E realmente eu estava exausta. Mesmo vendo os sinais de Deus mostrando que ele ia voltar, eu não conseguia acreditar mais nisso. Eu senti uma revolta muito grande, fazia de tudo, mas ele não voltava para casa. Parecia que, na verdade, ele não quer voltar. Fiquei cansada mentalmente e fisicamente. Achei melhor deixar para lá. Continuei orando por ele. Decidi orar por ele como pessoa, para Deus curar, para Deus libertar, para Deus dar sabedoria com aquelas amizades, com aquele trabalho, com as atitudes que ele estava tendo. E orando por mim, orando pelo meu filho. Aos poucos as pessoas foram descobrindo que eu não estava mais casada. Então surgiu uma proposta, um encontro. Eu não aceitei. Estava tudo muito recente. Estava tudo muito recente. E se fosse para ter um novo relacionamento, eu queria esperar um bom tempo, para depois pensar nisso, né? Não tava com cabeça, eu nem queria isso. Mas eu comecei a pensar, fiquei pensando, será que nem é da vontade de Deus que a gente volte? Será que é a vontade de Deus daqui a um tempo eu conhecer e ter outra pessoa para dividir a minha vida? O diabo começou a colocar dúvidas na minha cabeça, né? Com pensamentos que só me afastavam do meu marido. Uma amiga minha cristã, no início da separação, veio na minha casa, fez uma oração por nós. E sem ela saber da separação, ela disse que foi revelado na igreja dela que isso era obra do inimigo para destruir, né, a vida do meu marido.
fizeram um trabalho para ele, e a primeira perda dele foi a família, né? A primeira perda dele foi a família. Então ela disse para eu não endurecer o meu coração e não desistir da minha família, que meu casamento era obra de Deus. Ela continuou orando por nós, sempre me aconselhando. Passei por todas as fases do deserto e eu senti que eu estava na fase do descanso. E mexendo no Instagram apareceu um versículo para mim, um versículo que mudou minha vida. A partir daquele dia ali que eu li aquele versículo, mudou minha vida. Era Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu fiquei com esse versículo por dias na minha cabeça. Até que dia 8 de dezembro, um domingo de manhã, 8 de dezembro, eu fiz um propósito na minha igreja, mas eu fiz por mim, pela minha restauração da minha vida. Eu subi no altar e eu decidi naquele dia ali entregar a minha vida para Deus, me entregar de verdade, de coração aberto, porque eu só ia para a igreja, só frequentava a igreja, mas eu não praticava de verdade. Na igreja eu era uma coisa, mas na rua, em casa, eu era outra. Então, naquele dia ali, eu decidi me entregar de verdade, de coração aberto, porque por mais de 5 anos, né, Deus me pedia isso para eu ser como a mulher de Provérbios, para eu ser como ele queria que eu fosse, desde 2019, né, desde do ocorrido com meu marido. Mas por teimosia eu não aceitava e vivia do meu jeito, fazia da minha forma. Eu fui criada assim, ouvindo da minha mãe e das minhas tias, não seja boba, não abaixe a cabeça para homem, vai virar escrava. Então eu cresci vendo os meus pais brigando muito. Meu pai todo fim de semana chegava bêbado em casa e começava as brigas, troca de xingamentos, muito gritos. Minha mãe sempre tratava ele mal, que ela ficava muito triste com as atitudes dele. Então, depois das drogas, eu achei que é assim que eu deveria tratar o meu marido, né? Acabei me tornando a tola, a rixosa. Achei que tinha perdoado o meu marido naquela época, mas não tinha perdoado de verdade. E vivi anos carregando uma mágoa no meu coração que não me deixava ser feliz de verdade. E nesse dia 8 de dezembro de 2024, a velha Juliana morreu. Nasceu a nova Juliana. Eu desci do altar da minha igreja aos prantos, chorando, soluçando, igual criança. Daquele dia em diante, passei a sentir uma paz tão grande, uma alegria inexplicável. Eu passei a obedecer a voz de Deus, passei a decidir viver a vontade dele, mesmo que não fosse a minha, mas eu decidi viver a vontade dele. Me transformei em outra pessoa, no modo de falar, no modo de agir, nas minhas atitudes. Eu penso muito antes de falar, eu penso muito no que falar, no que não falar. E aos poucos eu tô mudando o meu modo de me vestir. Eu estava brigada com a minha sogra por mais de um ano. A gente estava brigado. E no dia 31 de dezembro ela me viu na rua, que ela estava vendo todo o meu sofrimento, ela estava me vendo emagrecendo. Então, nesse dia 31 de dezembro, ela me viu e sentiu vontade de falar comigo. A gente não se falava há mais de um ano. E ela sentiu vontade de falar comigo e eu não neguei.
conversamos e fizemos as pazes. Meu marido ficou muito feliz com essa atitude, porque ele ficava muito mal, né, vendo a esposa e a mãe sem se falar. Então, essa atitude também eu creio que ajudou muito, né, na restauração pessoal e do meu casamento. Aí veio o Natal, né, passamos o Natal juntos, o Ano Novo também passamos juntos, ele quis passar com a gente, e ele participou da ceia, e passava de meia-noite, né, ele comia e voltava para casa da mãe dele. Ele foi se aproximando de novo. Voltou a me chamar para sair com o nosso filho, voltou a puxar assunto no WhatsApp, sempre me fazia elogios, começou a vir aqui em casa mais vezes, trazia coisas para a gente fazer lanche juntos, ou pedia um hambúrguer, uma pizza, me pedia abraços, que ele dizia que sentia saudade. Começou a falar sobre a vida dele, me pedia opinião sobre as coisas dele, que era coisa que ele não fazia mais, né? Ele começou a me pedir opinião. Começou a. Eu comecei a notar nele que ele estava com ciúmes de mim. Com ciúmes, estava se sentindo inseguro. E principalmente quando eu saía sozinha. Eu saía sempre arrumada, sempre cheirosa. Então eu comecei a notar isso nele, ciúmes e insegurança. Só falava, eu só falava para ele, né, quando eu saía, né, que ia me encontrar com amigos, eu não dava muito detalhes. Então, ele ficava em casa, né, com o nosso filho e eu ia sair. E isso foi abrindo os olhos dele, acho que foi dando medo, né, de me perder, que ele viu que eu realmente segui minha vida e estava vivendo a minha vida, eu estava bem. No dia do Natal, depois da ceia, a gente passou na casa dessa minha amiga, né, dessa amiga cristã. Passamos o Natal na casa dela. Depois da ceia, ainda ficamos lá um pouco conversando. Meus pais também foram, minha irmã com meu cunhado. E depois da ceia, pela terceira vez, ele falou de conversar comigo, porque ele já tinha falado outras 2 vezes. E eu fiquei muito feliz, achando que, nossa, vai voltar, vai voltar. Só que aí, pela terceira vez, ele falou de conversar comigo, mas aí eu já não acreditei muito, não criei expectativa, porque ele só falava, né? Ele só falava de conversar, mas ele não conversava. Já era a terceira vez que ele falou sobre isso. Mas ele nunca vinha de verdade conversar comigo. E só que aí eu não criei expectativa, eu não acreditei, mas também eu não. Eu lembrei do conselho dessa minha amiga. Eu lembrei do conselho dela, de não endurecer o meu coração. Então eu deixei Deus agir, esperei em oração, fiquei orando, sempre pedia que Deus fizesse somente a vontade dele. E no dia 5 de janeiro, agora de 2025, ele me mandou uma mensagem pedindo para vir aqui em casa de tarde, enquanto meu filho estava na soneca. Ele pediu para vir aqui, coisa que ele não fazia, né? Que ele só queria vir quando meu filho estava acordado para ficar com o meu filho. Aí nesse dia ele pediu para vir enquanto ele dormia, porque ele queria conversar comigo. Aí eu, depois da mensagem, me ajoelhei e falei: Deus, seja feita sua vontade, me dê sabedoria em falar. Não sei o que ele quer conversar, mas independente do assunto, me dê sabedoria. Isso no dia 5 de janeiro. Aí ele veio e me pediu para voltar. Eu fiquei muito, assim, surpresa. Eu não estava acreditando que aquilo ali estava acontecendo, assim, do nada. Realmente, o de repente de Deus, né? Ele veio, me pediu para voltar, ele perguntou se eu aceitava ele de volta. E conversamos, eu aceitei, né? Conversamos.
E no mesmo dia ele trouxe as coisas dele e já dormiu na nossa casa. E para honra e glória do Senhor, depois de apenas 4 meses de deserto, para honra e glória do Senhor, o meu casamento foi restaurado. E meu marido, ele também teve o deserto dele. Teve crises de ansiedade, que era algo que ele não tinha, ele nunca teve. Ele foi se afundando em dívidas, teve que vender o carro para pagar dívidas com cartão de crédito. Foram aparecendo vários problemas de saúde. Eu lembro que em uma semana ele foi parar no pronto-socorro por 3 vezes. Ele estava gastando muito dinheiro com remédios, ele também emagreceu bastante. A situação financeira estava apertando cada dia mais, que chegou ao ponto dele ter que começou a pedir dinheiro emprestado para os amigos. E o trabalho, né, que a oportunidade de trabalho que apareceu, que era a oportunidade, a grande oportunidade da vida dele, que era um sonho, se tornou um inferno. E hoje em dia ele não está mais lá, ele não está mais lá e a sociedade, né, não deu certo. E meu deserto ele foi bem curto comparado aos outros desertos que eu ouvi nos testemunhos, né, do canal. Mas mesmo assim teve dor, teve muito choro, dúvidas, medo, desespero. Eu ouvi dele muitas coisas que me deixaram mal. Meu marido teve várias atitudes que me davam vontade de desistir. Todos os dias o inimigo me tentava, todos os dias, para desistir. E hoje eu entendo que Deus usou a minha dor, que era algo que eu achava que nunca ia acontecer, mas Deus usou a minha dor para me resgatar, para me mostrar que vivendo da forma dele, mesmo eu não querendo, era o melhor. E hoje eu sou outra mulher, outra esposa, outra mãe. Meu marido ele voltou do jeitinho que eu pedi a Deus, mais carinhoso ainda do que ele era, mais cuidadoso e até mais romântico. Ele fala muito sobre o nosso futuro juntos. Ele que falava que não queria mais nada, não imaginava mais nada, hoje ele fala até mais do que eu sobre o nosso futuro juntos. Ele está fazendo vários planos para nós, mas a volta para casa não são só flores. O inimigo continua tentando todos os dias tenta colocar em mim vontade de brigar por coisas bobas. Então temos que continuar firmes em oração pela nossa vida, continuar orando pela nossa restauração pessoal, orando pelo nosso casamento, pela nossa família. Então, não desistam, tenham fé. Eu pensava em desistir todos os dias, mas Deus não permitia parar de lutar pela minha família. Às vezes parece impossível, mas para Deus nada é impossível. Pratique de verdade o deixar ir, sem medo. Pratique de verdade, sem medo, deixar ir o contato zero. Se posicione, se cuide por dentro, por fora. Que Deus vai agir, Deus vai te honrar. Todos os dias eu agradeço muito a Deus que minha família foi restaurada. Agradeço pela oportunidade, né, de fazer tudo diferente, que eu pedi a Deus, me dá a oportunidade de ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, me dá essa chance. Então eu agradeço a Deus todos os dias essa oportunidade de fazer tudo diferente, de ser diferente. Muito obrigada, Elaine, por essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha história.
Muito obrigada pelos seus vídeos que ajudaram demais e ainda me ajudam, porque eu não deixei de assistir, não, e de te seguir também, que ajuda demais. Porque depois da restauração a gente tem que continuar firme, a gente tem que continuar vigiando e orando, porque não é porque voltou que agora tá tudo bem, não. Temos que continuar firmes. Então, obrigada por cada dica, cada conselho. Que Deus continue abençoando muito o seu trabalho. Beijos, gente. Beijos e Deus abençoe a todos.